Meus amados, voltei para a ministração da Palavra de Deus, lembrando que continuamos pelo YouTube Rádio Acorda Bênção, pelo Instagram Acorda Bênção e pelo Facebook Acorda Bênção e pelo aplicativo da Rádio Acorda Bênção. Né? Se você ainda não baixou esse aplicativo, baixe em seu celular. Se você ainda não se inscreveu no canal do YouTube Rádio Acorda Bênção, se inscreva, além do Instagram e Facebook, nas plataformas, deixem seus likes, façam seus comentários, em nome de Jesus. Nos ajude a fazer esta palavra chegar para mais pessoas, chegar mais longe, em nome de Jesus. Já temos interação com os irmãos nos Estados Unidos, em Portugal, na Suíça, né? Teve uma irmã que falou comigo da Alemanha, mas foi no Zap. Não sei se ela está nos acompanhando na hora do programa ao vivo. E no Brasil, graças a Deus, em vários estados, né? Bem, eu voltei agora para a ministração da palavra, em nome de Jesus, e vamos dar sequência à abordagem de Apocalipse, desta feita, o capítulo 15 de Apocalipse, em nome de Jesus. Apocalipse, capítulo de número 15, nós vamos ler o capítulo todo, né? Este capítulo só tem 8 versículos, vamos ler todo. Nos diz a palavra do Senhor: E vi outro grande e admirável sinal no céu, 7 anjos que tinham as 7 últimas pragas, porque nelas é consumada a ira de Deus. E vi como mar de vidro misturado como fogo, e também os que saíram vitoriosos da besta e da sua imagem e do seu sinal, e do número do seu nome, que estavam junto ao mar de vidro, e tinham as harpas de Deus, e cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: Grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justo e verdadeiro são os teus caminhos, ó Rei dos santos. Quem te não temerá, ó Senhor, e não magnificará o teu nome? Porque só tu és santo. Por isso todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus juízos são manifestos. E depois disto, olhei, e eis que o templo do tabernáculo do testemunho se abriu no céu. E os 7 anjos que tinham as 7 pragas saíram do templo, vestidos de linho puro e resplandecentes, e cingidos com cintos de ouro pelo peito. E um dos 4 animais deu aos 7 anjos 7 salvas de ouro, cheias de ira de Deus, que vive para todo sempre. E o templo encheu-se com a fumaça da glória de Deus e do seu poder. E ninguém podia entrar no templo até que se consumassem as 7 pragas dos 7 anjos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Amém? Temos aqui, não é, a descrição de 7 pragas, que são referência a julgamentos divinos, né? A gente tem isso desde quando a gente lê, a gente tem esse entendimento, né? Desde quando a gente lê
o livro de Êxodo. No livro de Êxodo, quando o Senhor enviou aquelas pragas para o Egito, não só como juízo divino, mas como uma demonstração do poder de Deus ante aos deuses dos egípcios, né? Porque cada praga lá era correlacionada aos deuses que os egípcios adoravam, e as pragas enviadas por Deus mostravam exatamente a supremacia do Deus do povo hebreu, né? Com relação aos deuses adorados pelos egípcios, que não passavam de produto da mente humana. Os deuses feitos pelos homens não passam de meros produtos da mente humana, né? Que tem olhos, não veem, tem ouvidos, não ouvem, tem nariz, não cheiram, tem pés, não andam, tem mãos e não apalpam, tem olhos e não veem, tem bocas e não falam, enfim, são produtos da mente humana, e aí são seres inanimados, inertes, enfim, não fazem nada, né? E aí Deus mostra o seu poder sobre os deuses egípcios. As pragas eram em função de tornar Deus conhecido para os egípcios, concomitantemente para o povo hebreu também, que em sua maioria desconhecia a Deus. Em sua maioria desconhecia a Deus. Apesar de ser o povo da revelação, mas eles estavam tão distante de Deus em suas devoções, que a gente percebe no trajeto do Egito para a Terra Prometida, que muitos, como diz o escritor aos Coríntios, que é Paulo, se prostraram no caminho por causa também da idolatria. Está lá no capítulo 10 de 1 Coríntios. Então, muitos desconheciam Deus, se diziam, e eram judeus, hebreus, mas desconheciam Deus. É a mesma coisa da pessoa dizer que é crente, que é evangélica, que é protestante, faz parte da denominação X, Y, Z, mas desconhece Deus. De que vale fazer parte da denominação X, Y, Z, se dizer crente, cristão, evangélico, protestante e desconhecer a Deus? De que vale? E para quem quiser conhecer Deus, precisa ler Bíblia, antes e durante e depois, ler Bíblia, antes, durante e depois do novo nascimento. E o novo nascimento transcende a conversão. Converter-se é mudar. Nascer de novo é receber o Espírito Santo. Aí vai aqui uma fala sobre isso. Eu volto a Apocalipse já já. Nascer de novo é a união do Espírito Santo com o nosso espírito. Em que momento isso acontece? Quando a pessoa se converte, a pessoa resolve mudar de vida, mudar de atitude, mudar de linguagem, de pensamento, mudar. Conversão é mudança. Aí a pessoa agora passa a querer ter uma nova vida a partir de um referencial. E o referencial, se a pessoa opta pelo Evangelho de Jesus, se a pessoa opta por viver a vida de Deus, aí ela vai agora voltar suas atenções para a Bíblia Sagrada, ela vai voltar suas atenções para a Escritura Sagrada. A partir de então, João 14, 23, Jesus disse: quem me ama guarda as minhas palavras, será amado de meu Pai, viremos para ele e faremos nele morada. João, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São João, conferi aqui, 14, glória a Deus, e 23. Jesus respondeu e disse-lhes: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. É essa morada de Jesus na pessoa, é a partir desta morada de Jesus na pessoa que a pessoa nasce de novo. Por isso que
Pedro, depois que curou o paralítico lá na porta formosa do templo, louvado seja o nome de Jesus, ele disse que a pessoa, deixa eu achar aqui esse versículo, a pessoa se convertendo, né? Deixa eu achar aqui, Atos dos Apóstolos, louvado seja Deus. Tem um versículo que ele diz, para que chegue os tempos do refrigério, pela presença gloriosa do Senhor na vida desta pessoa, quando a pessoa, eu vou achar essa referência, eu tinha esse versículo tão fácil na mente, né? Mas aí achei, glória a Deus, está marcado na Bíblia. Minha Bíblia é toda marcada, né? Que está aqui no Instagram mostrar também. Essa aqui ainda não é marcada, eu já tive uma que foi mais marcada. Uma que eu já disse, um ladrão me furtou o carro e a Bíblia tinha 2 Bíblias boas, não é? E essa outra era bem marcada mesmo. Essa aqui também é. Atos dos Apóstolos 3, verso 19. Arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Então, o arrependimento é a pessoa ficar triste, consternada, revoltada por causa dos seus pecados, né? E resolver mudar. Arrepender-se é resolver mudar. Conversão é mudança. Conversão é mudança. Nascer de novo já é outro processo, já é outro fenômeno. Nascer de novo já é outro processo, né? Louvado seja Deus. Para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Esse tempo de refrigério pela presença do Senhor é a habitação do Espírito Santo, que Jesus Cristo disse lá em João capítulo 8, que quem crê nele, como diz a Escritura, rios de água viva passa a correr dentro do ventre. João capítulo 7, verso 38. Então observe que nascer de novo, né, é um fenômeno espiritual proporcionado pelo Senhor a partir de 2 atitudes nossas: arrependimento e mudança. Aliás, 3: arrependimento, mudança e decisão de crer como diz a Escritura. De crer como diz a Escritura. Quando a pessoa diz a mim: pastor Amaro, eu quero me converter a Jesus, aí eu peço para a pessoa repetir as palavras: Senhor, me determino te amar, te servir de toda a minha força, de toda a minha alma, de todo o meu entendimento. Porque é a partir dessa decisão de amar ao Senhor de toda a força, alma e entendimento, que a pessoa resolve crer, como diz a Escritura, e a partir disso, o Espírito Santo passa a habitar na pessoa. É essa união do Espírito Santo com o Espírito da pessoa, que é Deus. O Espírito Santo é Deus, é Jesus. Estamos falando da mesma pessoa, estamos falando de 3 pessoas. O Espírito Santo é Deus santificando o homem, é Deus levando o homem à santificação. E aí a pessoa nasce de novo. E aí quando nasce de novo, meu Deus do céu, acontece muita coisa. O nome é escrito no livro da vida, a mente da pessoa passa a ser desbloqueada para entender melhor e mais as coisas de Deus. A pessoa passa a estar unida a Jesus Cristo. A pessoa passa a ser blindada, porque as portas do inferno não prevalecem contra a vida desta pessoa. Ela passa a estar livre de condenação, porque agora está em Cristo. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Você só tem a ganhar em nascer de novo, em se converter a Jesus.
E quando eu me refiro, veja que são tantos benefícios, né? Porque o foco aqui agora não é falar sobre isso, mas quando a pessoa se converte a Jesus, nasce de novo, ela, como eu falei, ela é blindada, as portas do inferno não prevalecem sobre ela. Isso significa dizer que o diabo não tem vez e nem voz na vida desta pessoa. Não precisa estar usando folha de trevo, de trevo de não sei quantas folhas, sei lá. Não precisa estar usando ferradura de cavalo, pé de coelho. Não precisa ter medo de olho grande, mal olhado, de olho gordo, de macumba. Não precisa usar de superstição para se livrar do mal, porque está protegida, está protegido, porque passou a ser igreja. E sendo igreja, as portas do inferno não prevalecem contra as nossas vidas. A partir deste novo nascimento, o entendimento espiritual da pessoa é aberto. Segundo aos Coríntios 4:4, o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que não resplandeça sobre eles a luz do Evangelho de Cristo. E quando a pessoa nasce de novo, a mente é desbloqueada. A zoadinha que eu fiz assim, né? É desbloqueada. A pessoa passa a entender as coisas de Deus. Aleluia. Que coisa, são tantos benefícios, tantos benefícios. E aí a pessoa passa a conhecer Deus. E lendo Bíblia, aumenta o seu conhecimento de Deus. Porque quem quiser conhecer Deus tem que ler Bíblia. Não vai conhecer Deus sonhando, não vai conhecer Deus por aí assim, as tortas e as direitas, na esquina da rua, não vai conhecer Deus assim. Quem quiser conhecer Deus, uma sugestão que eu dou, leia a Bíblia, se converta, porque não tem como você conhecer Deus sem se converter, se converta, leia a Bíblia, procure cultivar essa relação com Deus em oração, porque quando você orar não é só pedir, orar não é só falar, orar é manter viva a relação com Deus, é manter viva a relação com Deus, é estreitar a relação com Deus. Procure, claro, estar assíduo nos cultos, né, onde você vai estar ouvindo a palavra também, procure participar da ceia, porque quando você come do pão e bebe do vinho, você está botando Jesus para dentro de você. Procure estar envolvido na obra. Isso vai gerar sensibilidade espiritual em você. Você vai conhecer Deus. Agora, se conhece Deus, não só se conhece Deus nas coisas boas da vida, orando, lendo Bíblia, para a igreja, fazendo obra. Não. Se conhece Deus também nas provações, as circunstâncias adversas servem também para que nós conheçamos Deus. A gente conhece Deus nas dificuldades, a gente conhece Deus diante de situações impossíveis, a gente passa a conhecer que aí Deus faz, a gente, poxa, nosso Deus é o Deus do impossível. Aí também, obviamente, não é obrigado você passar por tudo para poder conhecer Deus, não. Também não é obrigado você também passar por tudo para conhecer Deus, não. Agora, o que eu estou lhe dizendo é que nas adversidades a gente também conhece Deus. Se Deus permitir que você passe por isso e aquilo outro, você vai conhecer Deus naquela fase. Na fase da falta de pão, de veste, na falta de saúde, na falta de amizades. Você vai conhecer Deus, vai saber que Deus não lhe desampara, que Deus não falta, que Deus supre. Aleluia, oh glória. Nos perigos você vai saber que Deus é o Deus do livramento. Era assim que Deus se manifestava para o povo de Israel. Jeová Jireh, Jeová Rafá, Jeová Nissim, Jeová Mitzkadinsky, Jeová Sabaote, Jeová Chamar. Os nomes de Deus no Velho Testamento eram manifestos divinos em meio às situações vivenciadas pelo povo de Israel, onde Deus se mostrava conhecido ao povo. Aleluia. Então se conhece Deus de diversas formas, a partir da leitura bíblica. Amém? E claro, lendo a Bíblia você vai vivenciando, né? Vai vivenciando experiências que se coadunam com a palavra de Deus. Aí você diz, rapaz, a Bíblia diz isso. A Bíblia mostra Deus assim. A Bíblia é maravilhoso, é maravilhoso, é maravilhoso.
Louvado seja o nome de Jesus. Bem, voltemos ao contexto de Apocalipse, capítulo de número 15, porque já não será bacana conhecer Deus nesse contexto histórico, porque aqui, voltemos a lembrar, é o contexto da grande tribulação. E a grande tribulação, para quem está me assistindo agora, me ouvindo agora, não acompanha as abordagens que eu venho fazendo de Apocalipse até agora, esse contexto aqui é o contexto da grande tribulação, situação em que Jesus já veio, já arrebatou a igreja, e aqui já é do meio para o fim. Na grande tribulação é quando a situação está muito afunilada, muito difícil, muito apertada. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém? Louvado seja Deus. Não será bacana conhecer Deus aqui nesta fase. Porque se estiver vivendo esse momento, se você chegar a viver esse momento, espero que não, significa dizer que Jesus veio buscar a sua igreja e você ficou. E aí, para se salvar, vai ser difícil, diante das abordagens que a gente já fez antes deste capítulo. Antes deste capítulo. Louvado seja o nome do Senhor, que ainda assim, com toda dificuldade, haverá pessoas que se salvarão. Nós vimos isso nos capítulos remotos, né? Capítulo 14, 13 e tal. Agora, com muita dificuldade, né? Porque observe que se salvará neste momento as pessoas que, observe, saíram vitoriosas da besta, tanto da besta que surgiu do mar, que é um líder político-religioso, como a besta que surgiu da terra, que é um líder religioso, que é o anticristo, a besta que saiu do mar. A besta que saiu da terra é o líder religioso, que está a serviço da besta que saiu do mar. Ambos com uma atuação terrível, porque é anticristo, é contrário a tudo que é cristão, é contrário ao Cristo que morreu para nos salvar, e contrário aos seus seguidores. E quem não se prostrar diante da besta, quem não se sujeitar ao seu sinal na mão ou na testa, que quem quiser ouvir sobre isso, eu falo no capítulo de número 13, não vai poder comer, calçar, vestir, beber, enfim, e aí vai ser exposto à morte por inanição ou ser diretamente assassinado. Inanição é desnutrição, desidratação. A pessoa vai morrer aos poucos, se não for assassinada direta. E que, sob a ameaça, dificilmente alguém vai negar Jesus Cristo. Dificilmente alguém vai negar Jesus Cristo. Porque as pessoas que viverem a grande tribulação são pessoas que basicamente já negaram Jesus. Algumas por nunca se converter, outras por se converterem e não o conhecer, ou não buscar conhecer. Como já temos dito, tem pessoas que nos dias de hoje estão deixando Jesus, irmão, por causa de um relacionamento que não deu certo, por causa do desemprego, por causa da doença, por causa do mundo, da gandaia, da farra, das orgias, da bebedeira, das besteiras do mundo, Quem se converte chega à conclusão que o mundo não tem nada a oferecer. Quem nasce de novo chega à conclusão que o mundo não tem nada para oferecer, e ao ponto de chegar à conclusão, eu acho lindo quando eu escuto isso, a pessoa dizer que se soubesse que era tão bom seguir Jesus, já tinha feito isso há muito tempo. Se você é uma pessoa que já chegou a essa conclusão, glória a Deus, eu penso que você realmente passou a conhecer Jesus, mesmo que talvez pouquinho, ou recente.
Porque você chegou à conclusão que a melhor coisa que você já fez em toda a sua vida, como diz o poeta, salvou-lhe por um triz. Salvou-lhe por um triz, que foi aceitar Jesus. Sinceramente foi a melhor coisa que você já fez. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. E aí, os que saem vitoriosos da besta, da sua imagem, do seu sinal e do seu número, não é? Essas pessoas, elas serão livres dessas pragas. A exemplo dos filhos do povo hebreu, né? Até porque o povo de Israel é uma nomenclatura que surge só lá depois. Deixa eu voltar aqui um pouquinho na história. A nomenclatura, né, de Reino Norte e Reino Sul só surge depois, né? Louvado seja Deus. De Êxodo, né? Só surge depois. Até então, as tribos estão ali quase que unidas, juntas, tudinho, naquele movimento, né, do Egito. Voltando aqui ao raciocínio, porque eu dei uma viajada agora. Quando o povo de Israel, louvado seja o nome do Senhor Jesus, eu dei uma viajada grande aqui agora, os irmãos desculpem. Quando o povo de Israel, deixa eu voltar aqui. Quando o povo de Israel, né, enfim, passou a adorar outros deuses, passou a prática da idolatria. Não, voltei. Glória a Jesus, voltei. No Egito, era isso que eu queria falar. No Egito, as pragas, eu dei uma viajada agora no Velho Testamento, as pragas atingiam os egípcios, mas não alcançava o povo de Deus, porque o povo de Deus estava na terra de Gósen, eram protegidos. A exemplo aqui da grande tribulação, as pragas não atingirá os que saíram vitoriosos da besta, da sua imagem, do seu sinal. Veja só, no passado, as pragas atingiram o povo egito, mas não atingiu o povo de Deus que estava na terra de Gósen. No futuro, na grande tribulação, as pragas não atingirão os que saírem vitoriosos da besta, da sua imagem, do seu sinal, do seu número e do seu nome, no futuro. E no presente, a promessa é que há livramento para quem está em Cristo. É isso que eu quero comunicar aqui para você. Essa mensagem que eu trago agora para você. Quer estar protegido, meu irmão? Da crise do mundo? Quer estar protegido das mazelas do mundo? Das maldições, das pragas que vêm para este mundo? Procure estar em Cristo. Porque quem está em Cristo, aleluia, nova criatura é. Quem está em Cristo, Romanos capítulo 8, está livre de condenação. Nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Estar em Cristo é mais do que, vimos na abordagem do capítulo 14, é mais do que estar dentro da congregação, é mais do que se dizer crente, porque crente até o diabo é. É mais do que se dizer protestante, é mais do que se dizer evangélico. É estar unido a Cristo. E quem está unido a Cristo está livre de condenação. Procure estar unido a Cristo. Procure estar unido a Cristo. É mais do que ter uma fachada de crente, de religioso, de santo. É ser. Não é aparentar, não é dizer que é ser. Louvado seja o nome do Senhor Jesus.
Estamos nos preocupando muito com o ter. Claro, recentemente eu disse queira ter para investir na obra, queira ter recursos financeiros, porque aí você vai minimizar a dor, o sofrimento de algumas pessoas, como a situação que eu mostrei aqui, que eu falei, né, de ovelhas, de amigos que foram vitimados pelas chuvas e estão desabrigadas e perderam tudo e estão sem onde morar. O projeto lá em Moçambique do pastor que está me pedindo Bíblia para enviar para lá. Se eu tivesse dinheiro, mandava lá uma carreta de Bíblia. Se eu tivesse dinheiro, comprava os móveis dos irmãos, mandava fazer a casa em outro canto, comprava terreno, mandava fazer logo um condomínio para quem tivesse desabrigado. Se eu tivesse dinheiro, eu fazia um bocado de coisa. Não é? Mas não andemos solícitos, disse Jesus, ansiosos pelo comer, pelo calçar, pelo vestir, pelo beber, porque disse o Senhor, dessas coisas o Pai Celestial sabe que nós necessitamos. Louvado seja o nome do Senhor. Mas nos preocupemos sobretudo em ser cristãos autênticos, não de fachada, não de aparência. Não basta fazer parte de uma denominação evangélica. Se não basta ter uma religião, porque religião não salva, imagine simplesmente fazer parte de uma denominação evangélica. Isso não resolve. Procure estar unido a Cristo. Paulo disse aos Coríntios, examinai se estáis em Cristo, se é que já não estáis reprovados. Se examine se você está em Cristo. Como é que eu me examino, pastor, se eu estou em Cristo? É sentindo a presença de Deus, é me arrepiando, é chorando, são emoções? Não. É a palavra. Se perceba se você está na palavra. Se perceba se você está na palavra. Se você está procurando viver a palavra. Tem um livro que eu acho que deve ter esse livro nas livrarias. Eu sugiro para você, se bem que nem precisava, você tem a Bíblia, né? Você tem a Bíblia. Mas um livro para dar uma ideia melhor é Nos Seus Passos o que Faria Jesus. Eu já li esse livro faz tempo. E a temática do autor é fazer com que a pessoa reflita, tipo assim, se fosse Jesus, como era que Jesus agiria se fosse ele nesta situação? Como é que Jesus agiria? Será que Jesus diria isso? Será que Jesus fazia assim? Será que Jesus fazia assado? Você tem a Bíblia. Para qualquer decisão, para qualquer escolha, para qualquer atitude, para qualquer ação, para qualquer reação, para qualquer comportamento, você tem a Bíblia. Você tem a Bíblia. Agora, as pessoas não querem ler Bíblia, irmãos. Eu já disse e volto a dizer nessa oportunidade, procure massificar o Sermão da Montanha, o ensinamento de Jesus no Sermão da Montanha. Procure massificar o Sermão da Montanha. Entre muitas coisas que nos púlpitos deveriam ser faladas com a constância, é sobre o Sermão da Montanha. Louvado seja o nome de Jesus. Há muita coisa para se falar nos púlpitos, né? Eu disse na abordagem do capítulo 14, que assiste lá a abordagem do capítulo 14, parte 1, parte 2 e parte 3. Capítulo 13, parte 1 e 2. Assiste. Tem assuntos ali que eu digo que não podem faltar nos púlpitos, como não pode faltar nos púlpitos o Sermão da Montanha. Agora, claro, a igreja que tem culto, tem igreja que tem 2 cultos por semana, 3 cultos por semana, tem mais cultos por semana. Meu Deus, e por que não fala Bíblia em cada culto? Por que não faz, meus queridos pastores, dos cultos, uma escola bíblica constante? Eu me lembro que um irmão dizia, irmão Luiz Carlos, capitão Luiz Carlos, sempre aparece aqui no YouTube, lembrando, né, que eu estou nas minhas plataformas falando essa palavra. Aqui é uma escola bíblica em todo culto. Em todo culto. Porque tem que se ensinar a Bíblia. Essas mensagens de autossugestão, essas mensagens de oba-oba, de vitória, de receba, isso não vai levar ninguém a lugar nenhum. Mas se a pessoa for ensinada e a pessoa melhorar como crente, a pessoa melhora como gente,
e a pessoa melhora em sua vida, em todos os sentidos e aspectos. Porque se meditarmos na palavra dia e noite, a nossa vida será como árvore plantada junto a ribeiros de água, que daremos fruto na estação própria, e tudo quanto fizermos prosperará, sem contar que as folhas não secarão, sem contar que as folhas não cairão, não é? Louvado seja Deus, louvado seja Deus. Amém? Então esses aqui venceram a besta e todo o seu movimento. As pragas não lhe alcançarão, como não alcançaram os que estavam lá naquela região do Egito que eu acabei de dizer. Não é? Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Procure vencer o inimigo nos dias de hoje. Vencer o mundo, o sistema maligno. Não é? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E volto a dizer, não vai ser fácil, por isso que não queira participar desse cenário tenebroso da grande tribulação, e para isso tem que estar vivendo Jesus, né? Porque se Jesus vir agora, você vai ser transformado no abrir e fechar de olhos, e se morrer, claro, vai ser ressuscitado. Porém, se não ressuscitar, não vai viver esse cenário, mas também já vai estar em lugar de tormento, né? E só vai ressuscitar para a desonra eterna. Aí é bronca. Aí é problema dos grandes, né? Aí é problema dos grandes. Por isso que eu tenho dito para você, e eu preciso cuidar de fazer, porque eu tenho que cuidar de salvar a minha alminha. Vivamos Jesus com intensidade. Vivamos Jesus com intensidade. Viver Jesus com intensidade não é estar socado no templo. Se você puder estar no templo todo dia, o dia todo eu acho que não pode, porque tem que trabalhar, né? Tem suas coisas para fazer. Mas se puder estar sempre nos cultos, melhor ainda. Você vai estar orando, buscando a Deus, né? Se não puder, faz isso em casa. Eu estou numa campanha de 19 dias de jejum, e quando foi que eu estou com vocês aqui, de segunda a sexta, né? De domingo a sábado, porque é da noite para o dia. Eu pensei em fazer uma vigília nas minhas plataformas do sábado para o domingo. Aí eu disse, eu não vou fazer isso não, eu vou fazer a minha vigília sozinho. E eu fiz uma vigília sozinho, até quase 5 horas da manhã, sozinho, orando, louvando a Deus, adorando a Deus. Foi só adoração, orando e adorando a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Porque você tem que aprender a ser crente sozinho. Você tem que aprender a estar orando sozinho. Você tem que aprender a estar louvando a Deus sozinho. Eu me lembro que teve um ministério que queria se juntar ao meu ministério, e tinha um irmão que eu achei interessante. Eu botei uma vez ele para orar, aí ele disse, pastor, eu não sei orar assim não, eu só sei orar. Eu achei engraçado isso. Eu só sei orar com o microfone, o obreiro. Eu digo, meu Deus, eu fiquei sem entender no começo, né? Aí eu, oxe, irmão, por isso não, toma o microfone. Aí deu o microfone a ele. Só que o pastor Amaro não presta não. Eu dei o microfone ao irmão dele ligado. Ele só sabia orar com o microfone. Mas eu entendi, depois eu entendi o costume dele de só orar na igreja, de só orar na hora do culto. E eu tenho que ter esse cuidado, porque senão eu também faço isso. Eu só oro se estiver aqui com vocês na live, se estiver na rádio. Eu digo, não, eu não posso só orar assim lá no estúdio da Rádio Tamandaré, aqui no estúdio, né, das minhas plataformas. Não, eu tenho que orar a Deus, sem estar dentro do microfone, sem estar dentro das câmeras. Entende, irmãos? Você precisa ter a sua particularidade com Deus.
Você precisa ter a sua particularidade com Deus. Não é só orar no meio dos irmãos, orar sozinho. Aleluia. Você precisa ter a sua particularidade com Deus. Receba essa palavra. Tenha suas particularidades com Deus e a sua particularidade com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Voltando aqui a Apocalipse 15. Aleluia. 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 Louvado seja Deus. A gente observa que, aleluia, o Senhor, Ele foi presente na vida dos amados que, no texto aqui, né? Porque aqui vamos falar do pretérito mais que perfeito, textualmente falando, porque o livro de Apocalipse, volta a dizer, apesar de tratar da abertura dos selos, do toque das trombetas, do derramar das taças, que são situações catastróficas, mas o livro de Apocalipse não significa tragédia. O livro de Apocalipse significa revelação, é trazer à vista aquilo que está oculto. E eu digo do pretérito mais que perfeito porque é uma coisa que já aconteceu, está acontecendo e vai acontecer. O pretérito mais que perfeito, na gramática da língua portuguesa, refere-se a esses três tempos: passado, presente e futuro. E o Senhor vai colocar um cântico novo na boca dos que resistirem à besta. Eu vou me deter só à resistência à besta, mas lembre-se que o versículo 2 fala desse movimento, né, da imagem, do sinal, do número, do nome. Misericórdia. O movimento do inimigo é grande. Mas aqueles que vencerem terão um novo cântico em suas bocas. Louvado seja Deus. Estarão engrandecendo ao Senhor, estarão falando da maravilha do Senhor, das obras do Senhor, de como Ele é poderoso, justo, verdadeiro em seus caminhos, o quanto Ele é santo. Aleluia. Bem como estarão estupefatos por haver quem não o tema, quem não o adore, não é? Que não se prostre diante dele. Como a gente fica, né, irmão? Como é que as pessoas rejeitam ao Senhor? Como é que as pessoas dão as costas para o Senhor? Como é que as pessoas não convergem suas atenções para o Senhor? Deus tem sido tão bom, tão maravilhoso, tão tremendo, tão grande. Meu Deus, as pessoas são os testemunhos de cura, de libertação, são os feitos de Deus, e as pessoas o ignoram. Irmão, não é de se espantar quem não vê isso, ou quem vê isso e é lá do mundo. A gente fica mais aturdido quando é alguém que se diz crente. A gente fica, pastor, estupefato, é admirado, irmão, não é as palavras assim, é admirado, é abestalhado, é espantado. A gente fica espantado como é que a pessoa era crente, falava em línguas estranhas, era usado por Deus, a pessoa já viu o milagre acontecer, a pessoa já foi contemplada por milagre, por bênção, e a pessoa deixa o Senhor, a pessoa deixa o Senhor, a pessoa sai do caminho. Aí você fica assim, como é que pode, né? Como é que pode? É intrigante, né, irmãos? É intrigante, né? Mas a gente, às vezes, não cai fora de uma vez, mas chega a dar tristeza em mim agora, em mim, porque a gente, às vezes, diminui a intensidade, né, da busca. Chega de vontade de chorar agora.
Porque a gente, em vez de buscar mais, a gente busca menos. Em vez da gente orar mais, a gente ora menos. Em vez da gente servir mais, a gente serve menos. Em vez da gente se dedicar mais, a gente se dedica menos. Que Deus tenha misericórdia de nós. E que o Senhor renove as forças de cada um de nós. Renove as forças da gente, de mim, sua. Oh, glória a Deus. Talvez Deus esteja falando com você agora lindamente. Você não se desviou, mas você já não é mais o mesmo de antigamente. Você já não ora com a intensidade que orava. Você não está desviado, não está fora do caminho, mas também não está essas coisas todas no caminho. Não está desviado, mas não está essas coisas todas no caminho. Não está empenhado, não está empenhada, não está aplicado, não está aplicada como deveria estar. É forte esta palavra de Deus, mas é Deus falando conosco para que nós mudemos, para que nós tomemos uma atitude para viver Jesus com intensidade a partir de agora, principalmente depois desta palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Pois bem, para terminarmos esta nossa fala, aleluia. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Eu acho que já terminei esta fala. Deus falando com a gente lindamente nesta hora. Aleluia. Se você é uma das pessoas que mingou na devoção, esmoreceu na devoção, se determine a partir de agora a buscar Jesus com intensidade. Se determine a partir de agora a buscar Jesus com intensidade. Se esta palavra que você ouviu não mexeu em nada com você, o que você ouviu foi a voz de Amaro Correia. Mas se esta palavra mexeu com você como está mexendo comigo, o que você ouviu junto comigo foi a voz de Deus, a voz do divino. Aleluia, aleluia.